entrada para 2026, o debate sobre o futuro da economia nacional ganha novo fôlego. Especialistas dizem que as medidas macroeconômicas anunciadas e implementadas pelo governo de Moçambique, desde as reformas fiscais e os programas de incentivo ao investimento, têm potencial para dinamizar a economia nacional, mas alertam que estas medidas só poderão colocar a economia de Moçambique na rampa do desenvolvimento, caso sejam acompanhadas por reformas profundas e iniciativas de inclusão de todos os setores que movem a economia nacional. Outro sim é que os economistas dizem que só será possível que a economia nacional dê um verdadeiro salto para o desenvolvimento caso haja estabilidade social e política. Na hora de fazer o balanço, empresários, economistas e políticos, ouvidos pela Focus TV, consideram 2025 como um ano difícil em termos de desempenho econômico, tendo em conta os vários fatores internos e externos registados ao longo do referido período. O empresário Inocêncio Paulino aponta as manifestações pós-eleitoral como a principal causa do mau desempenho da economia nacional ao longo de 2025. Olha, este foi um ano efetivamente de recuperação, tendo em conta as manifestações que tivemos e vários outros fatores que o país passou por eles. No entanto, o setor privado esteve engajado em tentar recuperar tudo quanto foi destruído. A tese de Inocêncio Paulino foi secundada pelo político e chefe da bancada do Partido Frelimo na Assembleia da República, Félix Silvia, que aponta também os ciclones registrados ao longo de 2025 como tendo sido um dos fatores que dificultaram o funcionamento normal da economia nacional. Saímos de uma situação extremamente difícil, derivado das manifestações violentas, mas também dos ciclones que afetavam o país, mas o país trilhou pelos melhores caminhos, houve uma diplomacia internacional muito forte que trouxe o país aos seus cariz e continuamos a crescer e acreditamos que Moçambique nos próximos anos vai continuar a crescer. Os moçambicanos estão de parabéns por esta resiliência, esta força que mostraram, nunca se deixaram levar pelas adversidades da vida e acreditamos que é um balanço muito positivo. Tal como Inocêncio Paulino e Félix Silvia, o empresário Félix Machado também aponta as manifestações pós-eleitoral como sendo a principal causa que ditou o fraco desempenho do setor privado ao longo de 2025. 2025 para nós, o setor privado, foi um ano atípico, porque por si só, em termos operacionais, ele não teve 12 meses. Teve pelo menos 9 meses, porque os primeiros meses foram de manifestações. Não vamos aqui definir ou trazer as razões serão justas ou não justas, mas afetaram o setor privado de forma gravíssima, que todos sabemos. Estamos num país que não valoriza que cada emprego que o setor privado cria, que no ano seguinte tudo pode acontecer. Se o setor privado cria 20 postos de trabalho, amanhã uma decisão política pode eliminar os 20 postos de trabalho. E nós, como setor privado, a nossa função é criar e manter postos de trabalho. E este ano para nós foi atípico nesse sentido. Para o ano de 2026, Félix Silvia espera melhorias, tendo em conta as medidas macroeconómicas que têm vindo a ser tomadas pelo governo, visando dinamizar cada vez mais a economia nacional. A perspectiva é maior, é de desenvolvimento, é de crescimento. Sabemos que vamos crescer na ordem de 2,8 pontos percentuais do nosso PIB, isso é muito positivo e acreditamos que o país tem condições para continuar a crescer com o relançamento dos projetos de gás natural, mas também com a fortificação do nosso turismo como bandeira para o desenvolvimento e a potencialidade que Moçambique pertence, nós acreditamos que vamos crescer. O otimismo de Félix Silvia é partilhado também pelo empresário Inocêncio Paulino. A partir do momento em que se fazem mexidas das políticas públicas, sobretudo no campo do fisco e não só, mas também outros sinais que visam restringir determinados produtos na sua importação, tudo isso vai fazer com que o setor privado tenha mais espaço para poder atuar investindo o seu capital na indústria e no processo da industrialização para assegurarmos que haja a resposta às principais necessidades do povo moçambicano a partir de soluções locais, a partir da indústria local. Eu penso que este foi um dos marcos mais importantes que eu posso aqui observar e isso vai fazer com que também haja mais empresas motivadas a investir o seu capital, surjam novas empresas
que haja criação de novos postos de trabalho e a partir daí vamos conseguir também obter mais renda para as famílias moçambicanas pelos empregos que serão disponibilizados. O político Abubakar também se mostra otimista quanto ao bom desempenho da economia nacional em 2026. Só podemos ter muita esperança e expectativa de facto que 2026 será um ano de muita prosperidade. Em termos econômicos, o que é que espera mais disso? Não, como dissemos, a retoma de confiança não só do setor privado nacional, mas também estrangeiro. Moçambique estava na lista cinzenta, saiu da lista cinzenta, estávamos quase numa situação de recessão econômica, estamos a gravitar agora para uma situação de normalização. Portanto, em termos econômicos, sentimos que as pequenas e médias empresas terão mais espaço, vão dinamizar a nossa economia e acreditamos vivamente que o custo de vida vai reduzir. Essa é a nossa maior expectativa, de que aquilo que os moçambicanos ganham seja o suficiente para suprir as suas necessidades básicas. Então, eu antevejo um melhor ambiente no próximo ano do que este. Prevejo que haja efetivamente a melhoria dos indicadores macroeconómicos e que no final se reverta na melhoria das condições de vida do povo moçambicano. No entanto, Arnaldo Chalaua, deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, é da opinião de que o bom desempenho perspectivado pelos anteriores intervenientes só se pode concretizar com políticas macroeconómicas mais abrangentes. Mas é preciso aquele que governe com ciência. Tem que buscar, de facto, elementos, indicadores para que o desenvolvimento não seja aparente, que seja um desenvolvimento real, que as assimetrias sejam combatidas do ponto de vista real, que haja uma distribuição da economia de forma equitativa, que o país seja para todos os cidadãos, que não existam aqui cidadãos da primeira, da segunda, da terceira, que haja segurança de todos os cidadãos moçambicanos. Por seu turno, o economista Abdul Jivan diz que, para além de políticas macroeconómicas abrangentes, o país precisa urgentemente de uma estabilidade política e social. Acho que é fundamental que haja, portanto, uma estabilidade no nosso país. Estabilidade político-militar, estabilidade social. É fundamental para podermos atrair o investimento direto estrangeiro. No passado, por exemplo, nas últimas décadas, o nível de investimento direto estrangeiro foi extremamente alto, mas de há uns anos para cá tem estado a reduzir por causa desta questão, portanto, da relativa insegurança. Até é fundamental que nós consigamos voltar a estabilizar, portanto, o país. A estabilidade também é macroeconómica. Como sabem, portanto, o país também tem estado a fazer um grande esforço na pessoa do Sr. Presidente da República, tem estado a fazer um grande esforço para negociar com os credores multilaterais, mas também a retoma dos grandes projetos de oil and gas. E há resultados, portanto, positivos. Esperamos que estas promessas, portanto, estas grandes empresas como a Exxon, a Total, venham a se materializar de forma, portanto, a podermos a ter outros investimentos que estejam na cadeia de valores, portanto, mid and downstream, possam também, portanto, se posicionar, voltar a realizar investimentos, porque se reparar, portanto, grande parte dessas, há muitas empresas ou grandes projetos de investimento que estão ancorados, portanto, a essas grandes multinacionais. E sem esta decisão destas multinacionais, dificilmente teremos, portanto, a realização dos outros projetos. Já o empresário Nur Momad destaca a participação em massa do setor privado na FACIN como sendo um bom barómetro de medição do futuro da economia nacional. Nós sabemos que a FACIN é o momento mais alto do setor privado e por aquilo que assistimos na FACIN do ano passado, a organização, da maneira como foi feita e a participação que houve das empresas, tanto nacionais como estrangeiras, foi massiva e aquilo foi um sucesso. As opiniões dos nossos entrevistados convergem na necessidade de, em 2026, haver a redução do custo de vida para a maioria dos moçambicanos.